Oi, Cindy, tudo bem? Vamos ao vivo para eu ir conversando com o pessoal. Aí eu vou esperar um pouquinho para começar. Olá, olá, boa noite, pessoal. Vocês estão me vendo? Estão me ouvindo por aí? Me fala como é que tá aí a imagem, o áudio. Quero ver se está aparecendo tudo certo aí hoje. Tudo bem? Meu áudio tá bom? A imagem tá boa? Bom ver vocês aqui, ó. Estamos com 67 pessoas já. Hoje eu estou vendo que o pessoal hoje tá todo mundo frequente, hein? Tô gostando de ver. Maravilha, obrigado, Aparecida. Pessoal, então, como sempre, vamos esperar assim, uns 2 minutinhos para o pessoal ir entrando, mas eu vou pedir para vocês para já compartilhar o vídeo, né? Mandar o link da aula para alguma pessoa que vocês querem, que vocês acham que pode gostar, que vai querer assistir, que pode gostar desse tipo de assunto. Podem compartilhar aí para eles conhecerem o grupo e poderem participar também, beleza? E aí eu quero saber o seguinte, semana passada começamos então a falar do filme, né? Analisamos o comecinho do comecinho só do filme, e eu quero saber quem não tinha assistido o filme semana passada, conseguiu assistir para hoje? Tá todo mundo com o Rei Leão aí na ponta da mente? Como é que tá? Valeu, valeu, Lucas. Beleza. Vamos começar já já. Tudo ok? Então tá bom. Pessoal, vou dar mais um minutinho pro pessoal entrar, né? Como sempre, a gente tem muito conteúdo, então eu não vou esperar adentrar muito horário para não segurar vocês aqui depois de 8 horas. E como sempre, né, a gente está naquele mesmo esquema. A lista de presença vai ficar aberta o tempo todo, não precisa correr para responder ela assim que enviar, tá? Ela vai ficar aberta depois. Eu vou falar a palavra-chave em algum momento da aula, e vocês podem só abrir uma aba com a lista de presença, né? Anota a palavra-chave em algum lugar, e no final vocês vão lá e preenchem, para vocês não se preocuparem em ficar preenchendo lista, não atrapalhar a concentração de vocês no meio da aula, beleza? Porque vai ser bem interessante hoje. Nós vamos desenvolver vários raciocínios aqui com base no restante do filme. Então, acredito que vai ser bem interessante. Boa noite quem está chegando, boa noite, Camilinha, boa noite, Jane, todo mundo. Bem-vindos aí. E aqui, eu quero que vocês me contem, quem aí que teve alguma reflexão boa, que ficou com esse filme na cabeça, que ficou pensando várias formas ali de entender, de interpretar o que está acontecendo no Rei Leão, como é que foi para vocês? Foi proveitosa a aula passada? Quero ver se essa percepção simbólica aí tá afiada, hein? Porque não é fácil não, né? A gente praticamente altera a maneira da gente enxergar as coisas, de assistir as coisas. Boa noite, chegando aí Gabi, Lúlia, Augusta, Carol, boa noite. Amanda, vai ficar um link com todas as listas de presença lá no grupo, tá? Então, se vocês perderam de alguma aula, não tem problema, pode pegar a aula gravada, pode pegar o link das listas de presença, e nós vamos disponibilizar para todo mundo, viu? Se não tiver lá na descrição do grupo, pode procurar o pessoal da equipe, pode procurar a Cindy, a Alice, a Clara, tá bom? Legal, legal, Sandra. Muito bom. Pessoal, seguinte. Vamos começar então, né? Como sempre, a gente não tem muito tempo. E eu quero que vocês me ajudem. Eu vou projetar aqui o slide, vocês me lembrem aonde que a gente parou. Se eu não me engano, nós paramos aqui na hora que o Scar aparece, não é isso? Vou apresentar aqui. Tá aparecendo para vocês, pessoal, a apresentação, o slide ou não? Tá, beleza? Aqui apareceu para mim. Tá ok? Eu lembro que a gente tinha começado a falar sobre o Scar, né? Falamos um bocado sobre ele, sobre aquele problema dos irmãos rivais, aquele arquétipo antigo, né? Falamos aqui da mitologia egípcia, que tem a ver com isso. E se eu não me engano, a gente vai começar agora nessa parte, que o Mufasa apresenta o reino para o Simba. Não é isso? Maravilha. Vamos nessa então? E, novamente, pessoal, podem colocando as perguntas aqui, no final nós vamos parar para responder um pouquinho. Se eu ver alguma pergunta aqui no meio pertinente, eu respondo também, tá bom? Podem ficar à vontade. Então, vamos nessa. Depois daquela cena que a gente analisou na semana passada, né? Aparece o Scar. E aí chega o momento em que o Mufasa vai apresentar para o Simba o seu reino, né? O que ele faz? Ele leva o Simba no topo daquele monte da Pedra do Rei,
e fala para ele que tudo aquilo que a luz toca é o seu território. Vocês lembram o sinal da luz, o que é, da metáfora, a metáfora que a luz representa? Tudo aquilo que está iluminado, para você, representa o que você já entendeu, aquilo que você já dominou. São os lugares pelos quais você consegue se mover por segurança na vida. Né? Isso psicologicamente quer dizer os ambientes em que você convive mais, as pessoas que você conhece, que você entende um pouco melhor, as situações que você experimenta diariamente, não é? As experiências que você já teve por muitas vezes e se sente mais à vontade naquelas experiências, certo? Mas todo esse ambiente conhecido, todo esse ambiente iluminado, psicologicamente está cercado pelo território desconhecido, que representa, é claro, tudo aquilo que a gente não entende, tudo aquilo que a gente não sabe como lidar, tudo aquilo que a gente não viveu, ainda que tenha ouvido falar, certo? E do ponto de vista psicológico, esse território sombrio é representado pelo inconsciente. É aquilo que você começa a preencher e projetar usando a sua fantasia e a sua imaginação. Afinal, você não sabe o que está ali, certo? Então, o que Mufasa faz? Ele fala para o Simba não ir além do território conhecido, para ele não ir além das montanhas sombrias, para ele não ir além da luz. Isso é a mesma coisa de que Deus falou com Adão, para não comer o fruto proibido. Né? A mesma metáfora acontece também na história do Pinóquio, quando ele está preparando para mergulhar no oceano para resgatar o pai dele, né, que foi engolido por uma baleia. A consciência do Pinóquio, vocês lembram aquele grilinho, Jiminy Cricket? Ele fala com o Pinóquio assim, não vai lá, isso é muito perigoso, se você for mergulhar, você vai virar comida de peixe, não faz isso. Então ele representa a nossa consciência, porque a nossa consciência, ela tende a nos dizer que se a gente for além daquilo que a gente conhece, daquilo que a gente entende, daquilo que a gente dominou, aquilo vai fazer a gente cair. Porque tudo aquilo que é desconhecido, ele modifica, ele pode danificar a estrutura do conhecimento que você tem. E o que está além disso é o caos, né? E o caos pode te destruir se você não estiver preparado para isso. Então, uma das coisas mais batidas que existe na psicologia, a gente sabe disso, né? O encontro com o caos, o encontro com o novo, dependendo da maneira como ele acontecer, ele pode desencadear um processo traumático, né? Então, a gente não sabe muito bem como se comportar, a gente pode levar um susto, a gente pode ter uma expectativa muito grande e muito sólida, quebrada de uma hora para outra. Isso desestrutura toda a nossa construção psíquica, isso aí abre a porta para uma série de problemas, não é? de transtornos, de traumas. Então, estar além do reino da luz é extremamente complicado e potencialmente traumático, não é isso? E então depois o Simba tem mais uma interação muito breve com o Scar, em que ele fica brincando um pouco ali com ele, e aí aparece então o Simba encontrando com a Nala. O que é a Nala? Né? O que ela representa? Ela representa a ânima, ela representa o arquétipo feminino, né? O lado feminino, né, da história. Ela tem esse papel. E não é difícil prever, né, o que ela é capaz de causar no herói, certo? Tendo a idade dele, sendo, né, muito amiga dele, muito desenvolta, e ela tem essas enormes sobrancelhas, né, que você pode chamar de um olhar meio crítico, meio provocante. Então, o efeito que ela causa, o efeito que a ânima tem sobre o herói, que é o herói explorador, que é o Simba, é de mostrar a ele que ele ainda não é tudo o que ele poderia ser. Isso é parte de uma tendência natural que as mulheres têm de tornar os homens autoconscientes das suas falhas, das suas limitações, né, podendo motivá-los a impulsionar, a crescer, ou então afundá-los em vergonha e impotência devido ao poder de rejeição que elas têm, certo? Na espécie humana, o poder de seleção sexual é operado pela mulher. Então, para um homem ser rejeitado por uma mulher desse ponto de vista, faça com que ele tenha autoconsciência de que ele não é tudo o que ele poderia ser, de que ele tem limitações, de que ele precisa crescer, de que ele precisa amadurecer, né? E aqui eu acredito que a maioria do meu público é de mulheres. Vocês podem confirmar isso para mim ou contestar. Mas, na verdade, os homens morrem de medo de serem rejeitados. Eles morrem de medo de serem considerados insuficientes pelas mulheres. E esse medo de rejeição é uma das forças psicológicas evolutivas mais fortes que operam na psique masculina. É por esse sentido que o feminino, simbolicamente, em quase toda tradição antiga, é análogo à natureza, certo? A natureza é o quê? Ela é uma força que cuida de nós, que promove o nosso crescimento, né? Que nos dá a subsistência, mas a natureza também é uma força que seleciona as pessoas mais aptas, né? Por mecanismos de sobrevivência, de seleção sexual. Então, a natureza, ela rejeita aqueles que não conseguem evoluir e se adaptar. Isso é uma verdade biológica, isso é uma verdade histórica, isso é uma verdade simbólica, isso é uma verdade psicológica. Faz sentido? E é claro, né? Existe o medo da rejeição por parte da mulher também, mas a maneira como ele opera psicologicamente e os impactos que isso tem, né, são um pouco diferentes. E o que acontece em seguida, né? E por ter esse efeito sobre o Simba,
A Nala ativa nele justamente esse efeito de falsa arrogância, né? Ele começa a conversar com ela e ele começa a tentar se gabar, né, das suas supostas qualidades, né? Porque ele vai ser o rei, ele vai herdar o trono, mostrando que ele está claramente confuso ali entre o que é o privilégio que foi conquistado, né, desenvolvido pelo pai dele, e o que é fruto da sua própria capacidade. Porque ele é filho do rei, mas ele não sabe ainda a diferença entre ser um rei, a responsabilidade que é um rei, né, e o que é somente alguém que está recebendo muitas coisas, sem saber lidar com elas ainda muito. Né? Isso é muito comum, você ver ainda crianças, né, que são filhas de famílias muito ricas, né, elas tendem às vezes a ficar se gabando pelas conquistas dos pais, mas elas não entendem ainda o trabalho que tem que ter para conseguir conquistar aquilo por conta própria. Então, psicologicamente é bom a gente sempre ter cuidado com as coisas que a gente recebe, para que a gente aprenda o valor delas, a gente não se envergonhe delas, mas que a gente faça por merecer. Que a gente adquira essa responsabilidade ao longo da vida, de poder lidar com as responsabilidades que nos são legadas pelos nossos pais, certo? Né? Então, um bom conselho nesse sentido não se gabe daquilo que você não conquistou, né? Que não foi você que conseguiu. Se isso veio de uma forma justa e digna, maravilha. Aceite isso com humildade, utilize essa chance para se melhorar e valorize isso. Mas não confunda isso como um sinal da sua capacidade própria. Essa é uma armadilha que a gente cai muito, certo? E aí, então, ela começa a Nala, né, começa a provocar o Simba, eles começam a brigar, aquelas brincadeiras de lutinha, de jogar um outro pro lado, e aí a Nala sempre vencia e saía por cima. Então eles continuaram brincando desse jeito, perderam a consciência, né, do que está em volta deles, é o que acontece quando você está com uma pessoa que você gosta de passar o tempo, por quem você é encantado, né, mesmo na infância, né, isso pode acontecer com amigos também, mas o fato é que eles perdem a noção de onde eles estão, eles acabam chegando no cemitério de elefantes, que simboliza o reino da morte, né? Eles se deparam com esse aspecto da morte e ficam encantados por ela, ficam fascinados por ela, porque é algo muito diferente daquilo que eles viviam até agora. E lá nesse lugar, né, nesse cemitério de elefantes, eles encontram as hienas, que estão num lugar que é muito apropriado para elas, né? Vocês lembram na semana passada, quando a gente mostrou, né, o arquétipo que representa a hiena comparado com o símbolo que representa o leão? Né? Então, um cemitério é um lugar apropriado para as hienas, porque as hienas são animais carniceiros, né? Elas comem animais que já estão mortos já. Elas preferem isso do que caçar e matar os animais, se elas puderem. Então, elas causam uma certa repugnância quando você olha para elas ali no filme. Elas são como abutres que estão esperando uma oportunidade para se aproveitar. Né? E simbolicamente, o que isso quer dizer? Elas querem se aproveitar do fruto do trabalho de outros. Né? Então, elas querem pegar um animal que já foi caçado, algum outro animal correu o risco para caçar e matar aquele animal, e as hienas vão lá e se aproveitam do que sobrar. Né? E a gente, como cultura, como sociedade, a gente não valoriza isso tanto quanto a pessoa que foi lá e caçou e matou o animal. Então, as hienas percebem, né, aqueles dois leãozinhos lá, né, como se fosse carne fácil, né, carne nova ali no pedaço, são filhotes, não sabem lutar. Então as hienas cercam os dois e você vê que a maneira como elas andam de uma forma meio desajeitada, meio perigosa, né, meio vacilante assim. Não tem como prever muito bem as intenções que elas têm, os movimentos delas. Então todo esse simbolismo, né, lembra um pouquinho o aspecto do Scar. Isso representa um pouco o aspecto do caos, o aspecto do perigo, o aspecto do desconhecido, certo? Eles começam a representar esse cemitério de elefantes como um lugar muito negativo, né? Então essa cena onde as hienas atacam os leões, né? E aí então o Zazu aparece, né? O pássaro, né? O servo do rei aparece, apavorado, tentando proteger, né? O príncipe e a amiga dele das hienas. E é uma cena meio patética porque claramente ele não consegue, ele não tem a força para proteger os dois, mas é aquela coisa, ele é extremamente leal ao rei, certo? Então esse é o tema do mundo exterior, daquele desconhecido, daquela natureza. Eles entraram no reino da escuridão, num reino em que não existia domínio, e eles foram atacados pelo perigo. Vocês podem representar isso numa situação muito cotidiana, por exemplo. Imaginem que vocês têm que apresentar, por exemplo, uma atividade, um trabalho, né? Seja no trabalho, seja na escola, e vocês são pessoas ansiosas, são pessoas tímidas, vocês não têm muita experiência em falar em público, vocês não têm muita segurança do que vocês estão fazendo, certo? Vocês vão ficar dessa forma, vocês vão ficar desesperados, incertos do futuro, isso causa ansiedade, isso dá um grande medo, porque essa zona, esse tipo de atividade, ainda é muito ou relativamente desconhecido para vocês, não é? Então, quando a gente está diante do desconhecido, a gente tende a travar. Né? O nosso cérebro ele se habitua às atividades conhecidas, e sempre que ele está em contato com o novo, ele tende a resistir um pouco, porque isso é incerto, o resultado é desconhecido, e porque isso gera uma grande demanda cognitiva. A gente gasta muita energia, o cérebro gasta muita energia, tem que trabalhar muito para se reestruturar, para lidar com uma situação
que ele não estava acostumado. Por isso que nós temos uma inclinação natural a ficar na nossa zona de conforto. Mas isso também é perigoso, certo? E aí o que acontece? Vem o Mufasa, aparece, né? O rei, o herói aparece, e espanta as hienas e salva os dois. E tem uma lição muito forte, é uma lição muito antiga nessa cena, uma lição mitológica, que é o seguinte: quando você sai do seu domínio de confiança e você encontra algo que você não entende e aquilo te assusta, a primeira coisa que você vai fazer é buscar nas estruturas de conhecimento que você já tem para tentar explicar e lidar com aquela situação. Inconscientemente, o seu cérebro começa a se lembrar: olha, quando eu tive numa situação mais ou menos parecida com essa, o que aconteceu? O que eu fiz? Como que eu posso sair daqui? Essa é uma manifestação do arquétipo do pai. É uma figura do seu eu passado, de um conhecimento anterior, de uma experiência mais antiga que você tem, que vem para te socorrer e te ajudar no momento de dificuldade. Esse é o papel das nossas memórias, do nosso conhecimento prévio, né? E não saber lidar bem com as memórias e com esses momentos de caos e perplexidade pelos quais a gente passa, é uma das maiores fontes de traumas e de doenças psíquicas que a gente tem, né? As vítimas de transtorno pós-traumático, por exemplo, eles revivem, por meio de gatilhos muito específicos, momentos de trevas, de pavor, de medo, de impotência, e isso deixa a pessoa completamente desorientada, né? Isso pode causar alucinações na cabeça da pessoa. O tamanho é o grau de desordenação que acontece no cérebro de uma pessoa numa situação dessa, né? Então, lidar com memórias não superadas é um dever que todo mundo que quer ter uma mente sã, uma mente plena, tem que ter, né? Existe um estudo científico que diz que se você tem memórias que têm cerca de 18 meses ou mais, e quando você relembra essas memórias, quando você traz essas memórias para sua mente, se elas ainda provocam em você uma resposta emocional, isso significa que você tem mini transtornos pós-traumáticos, que você deve tratar deles. Isso quer dizer o quê? Que as memórias que ativam esse gatilho em você são memórias não articuladas, não tratadas. E uma boa maneira de você saber se você tem esses pequenos buracos no seu sistema interno de estrutura simbólica é perceber se você tem memórias que são velhas o bastante para lhe causar emoções negativas, que já deveriam ter sido incorporadas, entendidas na sua personalidade, no seu ser. Se essas memórias existem, né, você tem que articulá-las de uma forma melhor. Né? Quer dizer que você não conseguiu extrair alguma informação, aprender alguma lição, pensar nela por uma perspectiva correta. E esse trabalho é um dos maiores desafios que existem, né, dentro da terapia clínica, dentro da psicologia clínica. Porque se você força a pessoa a ter contato descuidadoso com as memórias antigas dela, isso pode ser extremamente doloroso e perigoso. Mas se ela consegue ter encontros, né, voluntários e controlados com aquilo que machuca, com aquilo que dói naquela pessoa, e ela consegue se aproximar desse trauma utilizando as estruturas psicológicas corretas, aquilo tem um efeito curativo muito poderoso, certo? Então, é muito comum isso, por exemplo, com a memória de infância, né? Quando a gente é muito novo, a gente não tem desenvolvimento do córtex pré-frontal, a gente não tem experiência de vida, a gente não tem estrutura para lidar com algumas experiências que nos acontecem. Então, muitas vezes o que acontece dentro de um trabalho de psicologia clínica é que agora você, como um adulto, né, inteiramente articulado, capaz de lidar com essas emoções um pouco melhor, você se aproxima novamente delas para tentar articulá-las de uma forma melhor, certo? Então, essa é uma lição muito importante. Então, isso é algo que tem que ser feito com muito cuidado, certo? Com muita técnica e, claro, isso aí é um processo que pode levar anos para você conseguir fazer isso, né? Então, é uma lição psicológica muito forte que a gente tem no filme também. Então, após esse incidente aí, né, no inferno que eles viveram, os Simba e a Nala começam a voltar para o reino, começam a voltar para o reino do conhecido. Né? Eles estão profundamente envergonhados, né, por terem causado aquela situação, por terem ido além das suas capacidades. E então isso abre precedente para o aparecimento de outro arquétipo, de outra figura simbólica na história, que é o arquétipo do trickster. Trickster é o malandro, é o manipulador, é aquele que prega peças, né? Ele é como um bobo da corte para o rei. E ele é um paradoxo na medida em que, às vezes, a pessoa age como um bobo, né? Mas quando ela age como um bobo, ela chega um pouco mais perto da verdade, porque a vergonha que o Simba tem é essa. Ele foi avisado para não ir até lá, ele se descuidou e foi até lá, né? Ele se envergonhou porque ele se colocou em perigo, né? E colocou o Zazu em perigo, colocou a Nala em perigo. Então, é interessante esse arquétipo porque no período medieval, né, o bobo da corte era aquele que era o único que tinha a coragem de falar para o rei as verdades na cara dele.
certo? Porque ele faz isso de uma forma jocosa, como se fosse só uma piada inocente. Então, quando você tem que se aproximar de uma situação nova, quando você tem que aprender uma coisa nova, né? Quando você tem que dominar uma nova habilidade, primeiro, a primeira reação é que você tenta evitar isso, você tende a evitar de se colocar numa situação de perigo ou de incerteza, porque você sabe que quando você tentar fazer algo que você não sabe, você vai ser ruim naquilo. Se você for muito perfeccionista, você pode até pensar assim, eu não posso me permitir ser ruim em algo, eu não posso falhar, eu não posso me passar por bobo. Mas o problema é que toda vez que você for fazer algo novo ou aprender algo novo, você sempre vai ser bobo em algum aspecto. A síndrome do impostor vem disso, não é? Quando você está numa atividade, ou numa posição, ou num cargo, ou desempenhando um papel que você não se sente preparado para fazer, você se sente um impostor, você se sente um invasor naquele lugar. É como se você estivesse fazendo um papel de bobo, né? E existe um arquétipo que explica isso na psicologia analítica, que é o do trickster, que é muito interessante. Então, é por isso que as pessoas muito orgulhosas ou muito vaidosas, elas tendem a não ser pessoas muito sábias. Elas podem até ser muito inteligentes no sentido de absorver informação, de argumentar bem, ou podem chegar num cargo muito alto, mas não sábias no sentido de conseguir operacionalizar essa informação, né? Conseguir compreender o lugar em que elas estão situadas. Então, não é raro, né, quando uma pessoa começa um novo trabalho, um novo cargo, ela se sente assim, se sente um impostor. E isso é natural, porque você é um impostor em alguma medida. Mas saber ter a humildade para se colocar no papel de impostor, ou a coragem, né, para se colocar nesse papel, é fundamental para que você comece novas jornadas, certo? A gente passa por isso várias vezes na vida. E não é à toa que o primeiro arcano maior do tarô é justamente o número 0, é o bobo, é o tolo. Porque é isso que nós somos no começo de qualquer jornada. E a gente passa por isso várias vezes na vida. Não é isso? Então vamos lá. Então Mufasa é aquela hora, né, clássica. Primeiro o pai dá uma bronca no filho, não faz isso, eu te falei, né, por que você me desobedeceu? Aí na hora que ele vê que o filho fica triste, se o filho reagir bem, se o filho reagir com humildade à bronca e abaixar as orelhinhas, né, o pai faz o quê? Agora vem cá, vamos conversar. Por quê? Depois que você toma uma sentada, você tem que aprender alguma coisa, né? Uma das piores coisas que pai pode fazer com filho, pai e mãe pode fazer com filho, é de dar bronca sem explicar por quê, sem que o filho entenda por quê, não é? Então, como é que o Mufasa faz isso? Muito sábio da parte dele. Ele leva o Simba para passear e leva ele para conversar. Então, eles ficam contemplando juntos o céu estrelado. E esse céu à noite é um lugar muito interessante para se contemplar, porque é onde o desconhecido absoluto habita. Lembra que a gente falou que as trevas são o desconhecido, é aquilo que a gente não dominou? A noite é o total absoluto, né? É o total desconhecido, é a total ignorância. Isso é uma figura muito importante, né? Jung, né, o Carl Jung, da psicologia analítica, ele escreveu sobre vários assuntos, inclusive sobre astrologia. E ele dizia que porque o céu noturno era um lugar completamente desconhecido, as pessoas podiam projetar suas fantasias nele. E para Jung era disso que se tratava a astrologia. Era uma projeção de todos os elementos do desconhecido humanos projetados no céu. E que quando você analisa certos escritos astrológicos antigos, o que você está analisando são fantasias antigas. E por causa daquilo você consegue compreender um pouco mais sobre a estrutura da mente daquelas pessoas. E analogamente sobre a estrutura da sua mente também, concorda? Ele fez o mesmo com várias outras ciências e várias outras artes antigas. Então é isso que representa esse momento do Simba com Mufasa. E a próxima cena, né, o filme volta lá para o Scar e ele está reunindo todas as suas forças, ele se apresenta ali como o rei das hienas, ele está envolto num fogo verde. Verde é aquela cor que simbolicamente, quando representado num aspecto negativo, a gente falou do verde positivo, né, na aula passada. Verde positivo é esperança, o verde positivo pode ser saúde, né, esperança de melhora, mas o verde negativo o que é? Ele é um símbolo muito comum de maldade, porque ele alude à inveja, ao nojo, ao veneno, não é isso? É uma cor muito usada por assassinos, por conspiradores. Então, esse é o mesmo fogo que envolveu as hienas na cena anterior. E isso gera um sentido de uniformidade ali entre eles. Essa cena deixa claro que os objetivos do Scar e o das hienas é o mesmo. E é irônico, porque mais tarde ele vai trair elas também. Isso é muito comum nesses núcleos, né? Em que as pessoas se juntam por ambições, por objetivos próprios, egoístas. Geralmente uma pessoa começa a trair a outra. É aquela cena clássica do filme, né? Que tem um bando de 5 ladrões, aí eles roubam um banco juntos, aí vão dividir, né, os espólios do roubo. Aí um ladrão mata o outro para dividir por 4, aí o outro mata o outro para dividir por 3, aí no final fica ninguém ou fica só um. Né? Então isso acontece muito. Então aqui o Scar ele é apresentado como o rei do submundo. E nesse momento o símbolo que o filme começa a desenhar é o das estruturas que são hierárquicas, são muito rígidas, mas são muito intolerantes.
são construídas para você se voltar contra um determinado algo. Ou seja, nosso objetivo não é construir algo positivo, não é construir algo bom para as pessoas. Nosso objetivo é destruir algo ou alguém, né? Esse é um símbolo muito comum em estados totalitários, certo? E num sistema que ele é muito hierárquico, muito rígido, né, como um sistema militarista, cada pessoa se torna uma unidade idêntica às outras, com meras funções a desempenhar, né? Você não tem um nome, você não tem uma história, você é mais um número. Você só serve, você enquanto pessoa só serve na medida em que você está contribuindo para a gente atingir esse objetivo aqui, né? Todos os seus gestos, seus pensamentos, suas roupas são todas idênticas e todos estão imitando ali aquele ditador, aquele líder supremo, né, de uma maneira perfeita. E nessa cena, né, tem uma música, tem uma dança, e as hienas aparecem marchando igualzinho acontece em paradas militares de estados totalitários, né? Então os ditadores eles querem impor uma uniformidade perfeita, ignorando a individualidade, ignorando a personalidade, ignorando a liberdade da população. Então, esse símbolo aqui, ele é o extremo da ordem, né? Ele é um inferno da ordem absoluta. A gente vai conversar muito sobre isso mais na frente, tá? Quando eu apresentar para vocês os traços de personalidade, eu vou explicar qual que é a implicação de você ter um traço de personalidade muito baixo ou muito alto. E a lógica que vai ficar clara mais tarde é de que se você tem traços muito extremos, isso vai apresentar algum tipo de dificuldade ou de problema. Então tem um traço de personalidade que se relaciona com a ordem, que é a conscienciosidade, que quando ela vai para um lado muito extremo, ela se torna um inferno de rigidez, fica insuportável, é uma rigidez absoluta. Então, como a gente falou, né, aludindo na aula passada, aludindo ao poema do John Milton, Paraíso Perdido, o excesso da ordem, o excesso da racionalidade, o excesso da rigidez ali de pensamento e de pessoas muito inteligentes é que elas começam a se apaixonar pelas próprias teorias, pelos próprios planos. Elas confiam em excesso na sua inteligência, na sua capacidade, e elas não abrem espaço para questionamento, elas não abrem espaço para erro. E é assim que os tiranos pensam, né? Uma pessoa muito cheia de si, muito confiante, né? A gente ouve muito falar isso. Precisamos desenvolver autoestima, as pessoas têm que ser mais confiantes. Como sempre na psicologia, depende, né? Uma pessoa que faz bullying na escola, por exemplo, ela é autoconfiante pra caramba. Isso é bom? Não necessariamente. Então, todo extremo é negativo, certo? Então, um fenômeno muito comum em regimes totalitários é observar que as pessoas que vivem nesse regime, elas acreditam no sistema e acreditam piamente que elas estão construindo um tipo de futuro utópico, hipotético, maravilhoso, né? Ainda que o sistema já tenha dominado totalmente o poder, já tenha todo o controle sobre todas as dimensões da sociedade, as pessoas percebem que ainda existe um sofrimento, né? E que ainda existe uma dor que aquele sistema não conseguiu tirar delas. Então ela começa a acreditar que aquela dor que ela sente é errada, aquela dor é herética, ela está contra os propósitos do sistema. E é obviamente aquela dor, né, aquela dor psíquica, aquela dor às vezes até física, é um indicativo de que aquela teoria sobre o qual todo aquele sistema foi construído, ela estava errada. Ela não vai conseguir trazer aquele futuro perfeito que foi prometido. Então a pessoa, né, o cidadão desse regime, ele tem que escolher entre admitir que aquela teoria está errada e deixar de lado tudo aquilo que foi construído e aceitar sérias punições por isso, muitas vezes a morte, ou então ela começa a se dissociar do próprio sofrimento, ela começa a mentir sobre si mesma, sobre o que ela está sentindo. É claro que vocês podem fazer aqui um paralelo com relacionamentos abusivos, não é? Você está numa relação em que você jura que está fazendo bem para você, aí você vê você começando a sentir angústia, a sentir tristeza, você se afasta das pessoas que você gosta, todo mundo que gosta de você e sempre quis o seu bem começa a te falar e te mostrar que você não está bem, que as coisas estão complicadas, e você começa a falar, não, eu estou errado, as pessoas estão erradas, o mundo inteiro está errado. E essa relação, né, e esse domo aqui, essa teoria, esse regime, é que estão certos. Então essa pessoa, ela entra num estado de autoilusão permanente, em que a teoria passa a ditar o que é certo e errado. E aqueles mecanismos naturais de percepção e de intuição que nós temos são ignorados. Obviamente, isso causa um processo de adoecimento mental. Esse é o estado de inferno absoluto, do caos total, de inversão completa da realidade. Você vai daquele extremo da ordem, da organização, das leis, e aí você volta para aquele caos completo. Porque você não pode mais confiar no seu sentido, você não pode confiar mais nas suas sensações, nos seus sentimentos. Todos os mecanismos que você tinha para se orientar na realidade estão te dizendo uma coisa, mas você está se obrigando a acreditar no contrário. Então, né, isso causa uma coisa insustentável. E não é à toa, né, que muitos líderes de estados tirânicos, eles acabam tirando a própria vida quando o seu regime é derrubado, para que eles não tenham que ser julgados, para que eles não tenham que ser colocados diante da própria falha. Então eles preferem a morte do que ter que encarar de frente os próprios erros.
Isso aí quer dizer de uma estrutura mental muito rígida, de uma mente muito inflexível. Tem pessoa que prefere morrer duro do que dar o braço a torcer, não é? Eu estou dando exemplos extremos, tá, pessoal? De regimes totalitários, de países, mas isso acontece em graus muito menores, certo? Acontece com pessoas que têm ideias, né, que se comportam de uma mesma forma, ainda que elas vejam que aquilo não está fazendo bem, enfim. Então, vocês vão fazendo as interposições aí para compreender outras situações. Então, a próxima cena é quando o plano de Scar é posto em prática. O que ele faz? Ele induz o Simba a ir para um vale cercado de muralhas, né, de pedras, assim, um labirinto, não labirinto não, mas é um descampado assim muito longo que é cercado por montanhas de pedra. Então as hienas forçam uma manada de gnus, né, para debandar por esse desfiladeiro, colocando o Simba em perigo. Então ele chama o Mufasa, né, para que se arrisque e salve o Simba da debandada. Então quando o Mufasa vai tentar escapar, ele é traído pelo Scar, que o joga de volta no desfiladeiro, matando o Mufasa, né? Então Simba vê o pai morto, e essa é uma cena muito triste do filme, né? Muito, muito comovente. E ela também é uma cena difícil de interpretar, porque é difícil dizer se o Simba é uma vítima inocente que foi usado num plano para matar seu próprio pai, ou se ele tem alguma culpa naquilo que aconteceu, afinal ele quebrou algumas regras, né? Essa é uma rotina muito comum da maldade, né? A ideia de Lúcifer, né, na Bíblia é muito chamada na tradição de cristã de o acusador, né? É a pessoa que te tenta a fazer algo errado, que viola a sua consciência, viola os seus valores, e aí quando você faz algo errado, ele te acusa e aponta o dedo. E você começa a se culpar e se remoer em ressentimento, né? Então ele representa o estado mental que induz a pessoa ao erro e depois a culpa pela consequência daquele erro. É exatamente isso que Scar faz com Simba. O Scar coloca nele um sentimento de culpa e por isso ele entende que ele tem que fugir e não tem que voltar nunca mais, né? E essa é a cena, uma cena muito comum nas histórias, né? Em que o herói ele precisa sair do seu reino para depois retornar. Ele tem que cair no fundo do poço para depois subir, né? Isso acontece na história do Rei Arthur, acontece com Harry Potter, acontece com o Aragorn, de Senhor dos Anéis e tantas histórias, né? Vocês devem conseguir imaginar, certo? Então isso significa duas coisas. Uma, na medida em que você cresce alienado da sua própria cultura, que é o que acontece com Simba, você começa a sentir que você não cabe mais nela. Que essa cultura e que esse seu sistema de valores que te orientava até então é inútil, que ela é desnecessária, que ela parece errada, que ela parece corrompida. Então você começa a desenvolver alguma distância da cultura e daqueles valores que você foi criado, certo? Isso é muito comum analisando, então, gerações de pais e filhos, em que as gerações novas, né, dos filhos, culpam as gerações anteriores, dos pais e dos avós, pelos erros que eles cometeram e começam a questionar seus princípios e ações. Né? É muito comum essa conversa. Naquele tempo seu isso era normal, como que vocês achavam isso normal? Isso é ridículo. Né? Isso está parcialmente correto porque você não herda só o lado bom das gerações antigas, né? Você também herda os erros deles, as tendências deles. Mas, por outro lado, você está frustrado porque você não está conseguindo assimilar bem o bastante aquilo que foi passado. E você está tendo dificuldade em dominar aquelas habilidades necessárias para que você se torne alguém à altura ou capaz de levar adiante tudo aquilo que foi construído pelas gerações anteriores, certo? E aí o que acontece? O Scar, então, ele envia algumas hienas para caçar e para matar o Simba e os Azul, certo? Então, isso aí é uma cena também muito, né, muito triste, né, muito difícil. Ele manda essas hienas para que ele termine o trabalho dele, né? Ele termine aquele plano maligno que ele criou. Então, o Scar, ele assume o controle do reino, então ele surge naquela figura do rei mau, do rei tirano. Né? Essa cena com o Scar subindo na pedra do rei à noite, cercado pelas hienas, é uma clara inversão daquela cena que a gente viu no começo do filme com Mufasa, certo? Então, naquele manhã, com os animais ao redor. Então, você pode enxergar o mesmo símbolo, por exemplo, na série Stranger Things. Quem aqui já viu e gostou dela? Né? Você também vê o mundo inverso, né? Que é de onde vem os monstros, é onde vem tudo aquilo que te atinge, todo aquele mal que nos ameaça. E nessa última temporada do Stranger Things, é bem interessante, porque eles mostram que esse lado inverso ele vai se manifestando na medida em que o mal se instaura na vida e na mente das pessoas, seja através de traumas, de medos, de conflitos internos. É muito interessante no final da série, né? Você começa a ver que na medida em que a pessoa começa a se culpar, ela começa a absorver alguns traumas, ela começa a acreditar em algumas mentiras sobre si mesma, o poder desse mundo inverso começa a tomar conta dela. Isso é a sua sombra, e os seus lados, o seu lado psíquico negativo
tomando conta de você. Isso é representação simbólica de um processo de adoecimento mental, é claro, né? Então, essa é uma lição muito poderosa. O mundo inverso, ele começa a surgir em nós na medida em que nós relegamos responsabilidades, né, que nós precisamos assumir. E ele é combatido na medida em que nós encaramos essas responsabilidades e buscamos entender o que realmente aconteceu, qual que é a nossa implicação no que a gente vive. Então, um dos elementos que contribui, né, para que um sistema saudável se torne uma tirania é que a parte sábia desse sistema não está prestando atenção suficiente na parte má, e ela está crescendo. Então, as corrupções de qualquer sistema, seja político, seja psicológico, elas começam de baixo para cima. Quando algumas coisas são ignoradas, e elas começam a fortalecer, e começam a rivalizar para tomar o controle daquele sistema. É assim que nascem, né, as máfias, os cartéis, os grupos de crime organizado, certo? Então, isso é verdade, novamente, em um nível político e em um nível interior individual. Então, o que a gente tira disso? Nós devemos estar sempre vigilantes a todo momento para tratar e combater as coisas que a gente sabe que precisam de cuidado, as coisas que a gente sabe que estão erradas. Se a gente virar as costas para o mal, ele começa a se multiplicar, começa a crescer, e chega um momento em que ele se torna realmente perigoso. Foi o que aconteceu com o Scar, né, por o Mufasa ter ignorado ele. Então, a tendência é que a gente não queira olhar para essas coisas, por quê? Porque dá trabalho, porque a gente tem que se confrontar com nossas limitações, certo? Então, é uma parte muito triste da vida, mas é a vida, não é isso? Então, o que acontece, gente? O Simba, ele começa a vagar pelo deserto, e essa é claramente a figura de Moisés deixando o Egito, né? A figura de alguém que deixou um reino, né? E por pior que isso seja para o reino, quando você deixa ele, você se encontra num estado de vazio. Você se encontra num deserto interior. Muitas vezes é o que acontece quando a gente termina uma relação muito longa, certo? Não existe mais civilização, não existe mais uma estrutura para poder te orientar. Você não sabe mais o que você vai fazer no futuro, beleza? Então, você se sente jogando um jogo cujas regras você desconhece, certo? Pessoal, então vamos lá, vou falar agora a palavra-chave, beleza? A palavra-chave de novo hoje é imaginação. Imaginação com as letras minúsculas, ok? Então podem preencher lá a lista de chamada quando ela for enviada, mas por favor, esperem a aula terminar, guardem a lista porque ela vai ficar gravada, certo? Vocês vão ter o link, vocês podem preencher a qualquer momento. E pessoal, quero também fazer uma fala rapidinha para falar com vocês, né, que tudo isso aqui que a gente está conversando, tudo isso aqui que a gente está falando, diz respeito a trabalhos interiores que a gente tem que ter, diz respeito a desafios psicológicos que a gente precisa enfrentar. E eu combato muito essa ideia de que você só deve procurar auxílio psicológico, consulta com um terapeuta, quando sua vida está toda desestruturada, quando você não sabe o que fazer, né? Não procura o terapeuta só quando você está no cemitério das hienas, não. Quando você está precisando entender um pouco melhor o que você está vivendo, quando você está num momento de mudança e transformação na sua vida, isso é muito importante. Vamos carregar essa bandeira de popularizar mais, né? Criar como um hábito cultural nosso, para que as pessoas façam mais terapia, para que as pessoas busquem conhecer mais a si mesmas, para que elas consigam tomar decisões melhores. Né? A grande parte do tema que a gente vai tocar, né, futuramente aqui no grupo, é que a gente procure se conhecer a um ponto de que a gente consiga alinhar a nossa vida aos nossos valores, aos nossos objetivos. E para isso, o atendimento psicológico é muito importante, vocês conversarem com alguém especialista. Então, a Associação ALOS, ela tem uma clínica de psicologia, certo? Se eu não me engano, a Cindy já mandou aqui para vocês, né? Vou mandar de novo. É um link que vocês podem clicar e vai mandar direto para o telefone que vocês podem conversar, né, com o pessoal do setor de triagem. Então, se vocês estão precisando de atendimento psicológico, se vocês conhecem alguém que está precisando de atendimento psicológico, cliquem no link, que isso é muito importante, isso é completamente transformador, beleza? Então, última chance, a palavra-chave da lista de presença de hoje é imaginação, ok? Então, vamos continuar, pessoal. O que acontece depois? O Simba, ele é encontrado por Timão e Pumba e se junta a eles, formando o quê? Um grupo de amigos. E esse momento marca a passagem do Simba do mundo infantil para o mundo adolescente. Nessa nova vida, ele tem muitas coisas para fazer, mas ele não tem nenhuma responsabilidade. Ele vive num ambiente livre e impulsivo, assim como costuma acontecer na nossa adolescência, não é isso? Então, eles fazem o que bem entendem o dia inteiro, a qualquer hora, e cantam Hakuna Matata. Os seus problemas você deve esquecer. Isso é viver. Será? Um bom conselho aqui, né, é que nada de bom que lhe é oferecido sem uma contrapartida realmente é bom.
sempre que alguém vier, né, com um discurso te prometendo várias coisas, sem te dizer qual vai ser a contrapartida, tome cuidado. Por afinal, nada nessa vida vem de graça. Provavelmente essa pessoa só está te contando metade da história. Ou então eles mesmos desconhecem a outra metade. E você provavelmente não vai gostar muito quando você conhecer ela, né? Porque se ela fosse boa, teria sido dita desde o começo. É muito difícil falar para uma pessoa, olha, você tem que se dedicar, estudar muitos anos, abrir mão de muita coisa para você ter uma boa profissão, né? Para construir uma relação boa. Agora, para ter alegria e prazer imediato é fácil. Mas, e se você tem só isso? Certo? Então, todo cuidado é pouco com essas pessoas, com discursos, com ideologias que prometem facilidades, mundos perfeitos, coisas de graça, ou o fim da maldade, o fim da desigualdade, o paraíso na Terra. Fuja disso, certo? Como a gente conversou na aula 2, pelo menos na visão dos existencialistas, essas coisas sempre vão fazer parte da condição humana. Então é melhor tentar lidar com essas coisas da melhor forma do que viver tentando fugir, tentando fingir que um dia nós vamos conseguir acabar com todo o sofrimento, com toda a dor do mundo. Embora, é óbvio, a gente tem que fazer o possível para diminuir isso. Certo? Então, em geral, esse tipo de discurso é muito sedutor, mas ele vem com uma mão mostrando e com outra mão escondendo o que tem por trás. E nesse caso, né, do Simba, o preço dele viver, né, o Hakuna Matata, seria a eterna adolescência, a irresponsabilidade, às custas da dor e do sofrimento de todos, né, que ele conhecia, que ele amava, e a destruição de tudo que foi construído pela família dele. Então, né, com o tempo, o filme começa a mostrar que a situação no reino do Scar, a situação no reino dele está péssima. Ele não desenvolveu uma boa relação com as mulheres, né, ele escravizou as mulheres do reino para caçar para ele. Ele deixou o reino sem regras e as hienas corriam soltas, caçando e matando tudo que elas queriam e começaram a deixar as terras devastadas. E elas começam a ficar insatisfeitas, porque quase não havia mais o que comer. E essa descrição, né, de um regime totalitário se aproxima muito com o que aconteceu, por exemplo, na União Soviética, né, sob Stalin. Tem estudos feitos após o final desse regime de que algo em torno de 10 a 15% de toda a terra da União Soviética tinha se tornado permanentemente inabitável devido à poluição industrial. Foi feita uma coisa sem limite, sem estudo, sem controle, né? Então o regime deles colapsou porque ele não tinha mais como sustentar, não tinha mais para onde ir. E o mesmo tinha acontecido com o reino do Scar. Então, essa cena representa outro tema muito comum na história humana e na literatura, que é a de que a ambição desmedida, que leva as pessoas a preferirem ser reis de uma terra destruída e desolada, do que viver numa terra próspera sem ter o poder. Isso acontece bastante também. Então, na próxima cena, a gente começa a ver, né, um fiozinho de esperança aparecendo, certo? A gente vê o Rafiki. Ele está, de certa forma, ausente, né, mas ele está sempre consciente do que está acontecendo no reino, como todo sábio, como todo xamã, né, tá por dentro das coisas. E ele tem uma sensação de que o Simba ainda está vivo, certo? E na perspectiva da psicologia analítica, o self, né, o Rafiki, a consciência, e a criança, o Simba, eles se completam. Porque o self representa a soma de todas as potencialidades que podem vir a acontecer se a criança, né, desempenhar seu potencial, se ela se tornar aquilo que ela pode ser. Então, uma parte da jornada desse crescimento e da superação da fase abobalhada e cínica da adolescência é retornar para o potencial latente e libertar-o de alguma forma, né, naquela figura solar, para que ela venha se tornar um ato, né, que é todo esse potencial se torne em ato. Você se tornar aquilo que você pode ser. E é isso o que acontece nessa cena, em que o Rafiki ele começa a tomar consciência de que o Simba está vivo, e ele desenha uma juba em volta do rosto do Simba, naquela figura infantil, marcando uma passagem dele para a vida adulta. E na próxima cena, a gente vê, né, o Simão, o Timba e o Pumba caçando insetos. Tudo certo, né? Afinal, tudo que você espera de um leão crescido é que ele fique passando o dia inteiro caçando insetos. Então, ao se afastar dos outros, o Pumba ele é avistado por um leão que começa a caçá-lo para comê-lo, certo? Então o Simba aparece, enfrenta esse outro leão, e eles entram ali numa luta corporal, e aí o leão consegue dominar o Simba e deitar ele no chão. E quando eles se acalmam, né, o Simba reconhece a Nala, sua amiga de infância, a Ânima. E a Ânima novamente o coloca no chão, ele fica envergonhado, e ela é a porta de passagem para um estado novo de consciência. A ânima é a elevação da alma no sentido de transcender um estado para outro superior. E as mulheres forçam os homens maturos, né, que se comportam como adolescentes e que andam em bandos, em grupos de amigos, a amadurecer, a aceitar a responsabilidade. Não é isso que acontece? Quem testifica que isso aí acontece na prática? Quem já passou por essa situação, né, na vida? Então, é curioso, porque
é um fato muito comum, né, que acontece nessas quebras de grupos de amigos de adolescente, né, nessas gangues de bairro, nessas turminhas de peladeiro e tal, é que quando o membro mais destacado daquele grupo se envolve num relacionamento romântico, os outros membros do grupo começam a priorizar, começam a brincar com a cara dele, né, e falar, pô, vai ficar trocando os amigos aí pela mulher, vai ficar careta, o que é isso, né? E aí eles começam a reclamar, né, porque ele está preferindo a mulher do que os amigos. Portanto, a ideia de que uma fêmea carnívora iria devorar aquele grupo de amigos acaba sendo ali uma verdade, certo? Não no sentido literal. Ela ia devorar aquele grupo, ela ia acabar com aquele grupo de amigos com o efeito que ela tem sobre o Simba. E é normal, né, que uma fêmea procure um companheiro que seja útil, que seja capaz de fazer as coisas, né? Afinal, ela eventualmente vai querer ter filhotes para cuidar, e é importante que ela esteja com um homem capaz, com um homem responsável, e não com um meninão que vai ficar largando ela à noite sozinha com a criança para ir beber com os amigos, não é isso? Não que não haja espaço para isso, tá, gente? Mas simbolicamente, a mentalidade do homem tem que ser de priorizar, né? Uma vez que ele se comprometa com isso, priorizar a sua família e não os amigos. Isso é natural de acontecer. Então, os amigos eles observam de longe, né? Veem que o Simba está totalmente tomado, né? Totalmente encantado pela Nala. Então a cena muda e é retratado um novo arquétipo, né? O Simba e a Nala eles passeiam juntos num clima romântico, num clima nostálgico. Eles parecem estar lembrando do passado, relembrando o que eles já viveram, se apaixonando. Então eles passam por uma série de cenários lindos, paradisíacos. Eles brincam de lutinha de novo, como nos velhos tempos, agora realmente em paz, né? Mas dessa vez é o Simba que acaba por cima da Nala. E ela lambe ele. E essa cena mostra claramente, né? E os animadores, esses desenhos, eles nos impactam porque eles têm uma capacidade absurda de colocar feições humanas perfeitas em animais. E a gente identifica na hora, né? É assim, é um clichê muito grande, né? Essa expressão que a Nala faz, esse olhar que ela tem, ninguém precisa explicar o que isso quer dizer, né? O olhar dela diz tudo. Eu aposto que muita gente dá até um sorriso, né, quando essa expressão aparece no rosto dela, porque é uma mensagem muito clara. Né? Um sorriso é a reação mais comum diante desse olhar. Né? E a facilidade com que nós percebemos o que quer dizer essa expressão dela remete a um conceito de Freud. Freud diz que a piada, né, que o sorriso é uma boa rota para o inconsciente. E essa expressão no rosto da Nala é arquetípica. E todo mundo sabe o que ela significa. Né? Tem algo de sedutor, tem algo de muito sexual nesse olhar. E ele tem um efeito matador no Simba. E seus amigos percebem isso na hora, que eles já tinham perdido aquela ali. Eles não iam ganhar dela. Né? Não tinha nada que eles poderiam oferecer ao amigo deles, ao Simba, que iria rivalizar com esse olhar. Não é isso? Mas, bom, é um filme para todas as idades, então a cena não passa disso. Então eles voltam a conversar e ela insiste na dificuldade que eles estão passando. Ela acaba envergonhando o Simba por estar vivendo aquela vida sem objetivo, sem responsabilidade. Não é? Então ele é confrontado e ele não gosta de ter isso jogado na cara dele, né? Do quão inútil ele estava sendo. Então ele reage como todo adolescente, né? Que fica o dia inteiro deitado no sofá, com um pedaço de cheetos na camisa, jogando videogame, né? Quando ganha um sermão da mãe ou da namorada. Quando manda ele fazer alguma coisa de útil com a vida dele. Não é isso? Em seguida, o que acontece? O Simba ele fica tomado por esses pensamentos. Então eles se separam por um momento e o Simba começa a perceber que realmente havia algo de errado com ele. Então ele chama pelo seu pai, olhando para o céu estrelado, reclamando que seu pai havia prometido estar lá sempre que ele precisasse, mas não estava. Né? A primeira reação do adolescente quando ele percebe, né, a incapacidade que ele está vivendo é a de revolta. Então o Simba começa a tomar consciência da sua insuficiência, que a sua estrutura de valores adolescentes não era suficiente para ele dar conta da vida dele. Ele tinha que se tornar algo além disso. Mas ele não sabia como chegar lá. Então ele estava confuso, perdido, frustrado, revoltado, como todo adolescente. Então ele se volta para o seu pai, né, que havia feito essa transição. Então é aquela mesma situação de quando o Pinóquio desce nas profundezas para resgatar o seu pai que estava preso. Né? O psicólogo Carl Rogers ele fala que quando alguém procura psicoterapia, existem certas coisas que acontecem antes da pessoa procurar a terapia. E uma coisa que precisa acontecer antes de alguém procurar terapia é que ela admita que tem algo de errado com ela mesma, com a maneira como ela vive a vida, certo? Nesse momento, o que acontece? O Simba abandona a sua arrogância de ficar tentando defender a vida adolescente, a vida despreocupada para a Nala, então ele olha para cima, que é um sinal de submissão e de humildade. Ele olha para algo mais alto do que ele mesmo e na direção daquilo que ele quer se transformar. Então ele pergunta, como que eu posso mudar? Como que eu posso melhorar? E ele não tem resposta. O silêncio, certo?
Então, no meio da escuridão, o que acontece? Do fundo ali do inconsciente, aparece o Rafik, né? A consciência, o self aparece, o mago, o sábio. Isso quer dizer que no momento em que você admite que você está errado sobre algo, você abre a porta para aquela mudança potencial, para que parte de você responda a esse chamado. Então, o Jung ele explica que quando você se coloca nessa situação, aquela parte de você que está subdesenvolvida começa a responder essa questão. Isso começa a mudar a maneira de você enxergar as coisas. E também de mudar a maneira como você age diante das coisas. Então, isso te permite acessar partes de você que ainda não estão muito desenvolvidas. Isso pode acontecer por meio da terapia, mas não necessariamente, né? Em alguns casos, a terapia pode ser substituída por um esforço supremo, por um processo de reflexão, por um processo de luta interior, não é? Isso pode vir por meio da filosofia, de outros lugares também. Então o Rafik ele começa a conversar com o Simba e falar um monte de coisa aparentemente sem sentido, né? Umas frases desconexas, ele começa a fazer uns cantos meio louco, falando sobre bananas, mas aí com isso ele começa a atiçar a curiosidade do Simba. Ele dá a entender que conhece algum segredo, que ele conhece alguma coisa que o Simba não sabe, e o Simba começa a seguir ele para descobrir o que é. Né? Esse processo é natural, porque quando a gente tá para ir de um estado a outro na vida, né, dentro do nosso desenvolvimento interior, a gente começa a ser atraído pelas coisas em que o próximo estágio vai nos proporcionar. Então, a despeito de todo esforço que a gente vai ter que fazer para conseguir chegar lá. É como se, por exemplo, um irmão mais novo, quando ele observa, né, os irmãos mais velhos crescerem, ele começa a desejar aquela maturidade, né? Quando as irmãzinhas mais novas veem as irmãzinhas mais velhas crescendo, elas começam a querer poder fazer aquilo, começam a querer poder se arrumar e sair, ter mais liberdade, né? Então, é observando e desejando aquilo que o próximo estágio do desenvolvimento oferece é que nos faz caminhar até ele, certo? Então, o que acontece? O Rafik começa a correr, né? E o Simba segue ele, e eles passam por um ambiente escuro, por um ambiente misterioso, um ambiente tudo entroncado, né? Cheio de barreiras, com uma música terrível no fundo. E a ideia é retratar aquele período de incerteza, aquele período de caos, de confusão, que é a transição da vida adolescente para a vida adulta, certo? Até que ele encontra, então, uma poça muito profunda, né, que vem do caos da escuridão. E essa poça significa o eu, significa o inconsciente profundo. Né? A gente não sabe o que está abaixo da linha da água, assim como a gente não sabe o que está no inconsciente, certo? Pessoal, se alguém estiver tendo dificuldade aí na lista de presença, a palavra-chave é imaginação, mas ela tem o C cedilha e o tio, tá? Ela não tem letra maiúscula, mas é imaginação bonitinho, com C cedilha e o tio, beleza? Se não der certo aí, vocês me falam, certo? Então, depois desse momento, o que acontece? A cena muda, a cena abre para o céu, né? Aquele olhar panorâmico, e aí ele se manifesta em quem? No Mufasa, certo? Não tá dando certo? Uai, pessoal, quem conseguiu e fez dar certo, a lista de presença, vou copiar de novo aqui para vocês. Quem não conseguiu fazer, quem conseguiu essa lista de presença, manda o link, coloca a palavra aqui do jeito que vocês digitaram, mas a princípio é imaginação mesmo. Deixa eu até dar uma conferida aqui para ver se tem alguma coisa errada. Engraçado, tá dando certo para algumas pessoas e não para outras. Deixa eu ver aqui se tem algum problema na organização do formulário. Então, desde presença. Se for dando certo, vocês vão me falando aí, viu, gente? Pra gente não correr aqui. Peraí. Já vou olhar aqui para vocês o que está acontecendo com essa lista. Deu tudo certo? Isso, todas as letras minúsculas, mas tem C cedilha e tem tio. Bonitinho. Sempre, a lista sempre vai ser todas as letras minúsculas, beleza? Se vocês não conseguirem, depois vocês podem mandar mensagem para as meninas. Que elas vão informar vocês. Vamos prosseguir então para a gente não atrasar. Beleza? Então, beleza, a cena muda, Mufasa aparece novamente no céu, né? Como se fosse uma divindade, né? Uma divindade antiga, um espírito do passado, e ele diz para o Simba que ele esqueceu de quem ele era. E ele deveria começar a se lembrar disso,
Ele deveria começar a agir de acordo com quem ele realmente era. O que isso quer dizer? Ele está vivendo aquém da sua personalidade, aquém da sua capacidade. Ele não estava se desenvolvendo, isso é muito sério, né? E é nesse momento que os olhos do Simba são abertos, né? A luz finalmente rasga os olhos dele, você vê que a cena do Simba, o rosto dele está claro, certo? Ah, tá, tem que dar um espaço então no final da palavra, foi isso então, deve ter sido isso. Então, imaginação, dá um espaço e envia, beleza? Deve ter sido um erro na hora de criar o formulário. Então, beleza. Então, os olhos de Simba se abrem, eles são rasgados pela luz, ele enxerga, então, tudo o que ele poderia ser e não é. E isso deixa ele aterrorizado. E isso é profundamente constrangedor, porque no momento em que você enxerga que você não está sendo aquilo que você poderia ser, você automaticamente ganha uma responsabilidade e um juízo. Porque se você sabe que você tem capacidade de ser algo e que você não está sendo aquilo, você está falhando diante de si mesmo. E aí volta todo aquele raciocínio de que se você está deixando de ser quem você deveria ser, de quem você poderia ser, se você está relegando responsabilidades que cabem a você, as pessoas vão sofrer. As pessoas próximas a você vão sofrer. E vai ficar um buraco, um vácuo, né? E aí, ou essas pessoas vão sofrer, ou alguma pessoa vai ter uma carga maior, uma responsabilidade maior que não caberia a ela. Isso, de alguma forma, vai ser um sofrimento para ela também. É muito comum, por exemplo, né, você vê famílias muitas vezes são desestruturadas porque tem pessoas ali que estão abrindo mão disso, que estão vivendo um Hakuna Matata. Aí geralmente tem alguém na família que é mais responsável, que tem que conseguir um outro emprego, que tem que ralar dobrado, que tem que sofrer, e a pessoa adoece para tentar cobrir aquele buraco. Então, isso é batata, tá? Se você está deixando de responder a uma responsabilidade que cabe a você, alguém vai sofrer com isso. E é muito triste. Então, quando isso acontece, né, o Simba retorna e ele encontra o reino devastado, né? A sua mãe está lá reclamando com o Scar, né, pela falta de comida, e ele agride ela, ele bate na mãe do Simba. E nessa hora o Simba chega e confronta o Scar. E é claro, né, o Scar, ele tenta usar a manipulação, a murmuração, né, ele tenta falar que não é culpa dele, que os tempos estão difíceis, né? A culpa nunca é da pessoa, né? Sempre tem algum fator, né, para justificar. Então, o Simba nesse momento, o semblante dele está transformado. Lembra quando a gente falou na primeira vez que o Mufasa apareceu? Como que é o semblante de alguém que está com a sua personalidade integrada? É a primeira vez no filme que o Simba tem esse olhar que está aí na imagem. Ele tem o olhar de alguém maduro, de alguém consciente, de alguém que percebeu a seriedade da vida, né? A seriedade de seus objetivos. Então, ele vai lá e ele manda o Scar embora, né? Manda o Scar fugir do reino. E é claro que o Scar se recusa e eles começam ali o confronto, começam aquela guerra final, né? Aquela guerra derradeira. Então, nesse momento, começa uma tempestade e um relâmpago acende a madeira seca aos pés da pedra do rei, e aí começa novamente a se desenhar um cenário parecido com o inferno, né? Tudo começa a pegar fogo. Então, eles lutam e o Scar perde. E aí o que acontece? Ao perder, mais uma vez, ele novamente não aprendeu nada, ele não se responsabiliza, certo? E ele começa a ficar cercado pelas hienas, porque ele viu, as hienas viram que o Scar colocou a culpa nelas. Se o Scar pudesse jogar as hienas para o fogo, acabar com elas para se safar dessa situação, ele ia fazer isso. Então aconteceu aquela tragédia anunciada, né? Se você se junta num grupo, ou se você está sendo movido por ideais de ambição, por ideais negativos, que visam destruir e não construir, eventualmente você vai ser traído da mesma maneira que você traiu. Então é isso que acontece. As hienas, né, não perdoam ele é cercado pelas hienas e elas o matam. Então, a batalha acaba, né, vem a chuva, e ela significa que a ordem foi restaurada. A chuva, a água, ele é um elemento simbólico que quer dizer transformação, renovação, mudança de jornada, né, mudança de tempo, de período. Não é à toa que muitos, nós vamos falar disso mais para frente, mas muitos mitos antigos representam o dilúvio como uma transformação, como uma mudança de um reino, como uma mudança de mentalidade, certo? E aí, essa chuva quer dizer que a ordem foi restaurada, né? Ela limpa aquelas chamas infernais que tinham dominado o reino e tudo começa a crescer novamente, as coisas voltam ao eixo. Quando a chuva cai, né, o Simba sobe ao topo da pedra do rei e nesse momento ele está completamente amadurecido. Ele encontrou com os fantasmas do passado dele, os confrontou, e aí ele sai vitorioso. Então aquela expressão, sabe, de filhotinho dele, despreocupado, aquela expressão meio boba, deixou os olhos dele, né, os joelhos dele se esticam, ele adota aquela postura de quem está confiante, de quem está cheio de serotonina, então ele ruge, né, e as leoas rugem de volta.
certo? Então ele mostra seus dentes, ele mostra que ele incorporou em si a sua capacidade, certo? E isso é bom, né? Porque você tem uma sociedade cheia de pessoas que são muito inocentes, que são inofensivas, é muito perigoso. E é isso que acontece, né? Essas estruturas que vêm de baixo começam a tentar tomar conta da sociedade, tomar conta do poder. Então, na próxima cena, o reino já está totalmente restaurado, né? Essa imagem que está aí agora. O reino está restaurado, a fauna e a flora voltaram. Isso nos mostra, então, que enquanto uma pessoa estiver disposta a confrontar suas próprias sombras, a encarar aqueles perigos que aparecem no nível psicológico, ou no nível familiar, ou no nível social, ou no nível profissional, sempre vai existir esperança de que aquela harmonia e aquele equilíbrio anterior sejam restaurados. Ou sejam conquistados pela primeira vez, depende de como for a sua história. E as coisas podem melhorar. Então recomeça um novo ciclo e tudo volta ao início, certo? E aí, né, aquela cena final bonitinha, que a Nala, né, e o Simba, eles agora são um casal e eles têm um filho e eles estão com o Timão e Pumba, né, no topo da Pedra do Rei, e aí eles apresentam o bebê deles, né, para o reino, como aconteceu no começo do filme, né, um filme cíclico, ele termina onde começa. E aí o Rafiki aparece, né, o xamã aparece para selar essa mudança e começa um novo ciclo. E esse final é muito interessante do ponto de vista psicológico, porque em alguma medida a nossa vida também é feita de muitos ciclos. Especialmente quando a gente fala de emoções, de percepções, de descobertas, né? Aprender a viver com a consciência de que tudo que está aqui pode mudar, de que tudo foi criado eventualmente vai ser transformado, vai ser destruído, vai ser modificado. Essa é uma maneira mais realista de viver. Mas dentro dessa inevitabilidade da finitude da vida humana, né, que é a morte, existe também a esperança. E de alguma forma tudo se renova, tudo tem continuidade. E a própria condição de finitude da vida, né, e do fato de que nós nunca saberemos quando será o fim, é o que ainda dá mais valor para cada dia, para cada decisão, para cada experiência da vida humana. Então, a vida humana, ela só tem o seu valor revelado quando ela é colocada em perspectiva diante da morte. Essa é uma lição da filosofia antiga, da filosofia oriental principalmente, que é muito valiosa. Então, quem se interessar por esse assunto vai gostar muito da obra do filósofo e professor de historiador, né, Mircea Eliade. Ele tem um livro que se chama O Mito do Eterno Retorno. É um livro sensacional, vou falar mais dele aqui depois. E, pessoal, bom, é isso, né? Essa foi a análise simbólica que eu queria fazer com vocês. Essas foram as ideias que eu queria desenvolver com vocês a respeito do filme. E a minha ideia era despertar esse tipo de olhar para vocês, né? Que sempre que vocês forem assistir a uma obra, busquem um grau de compreensão mais profundo. Quanto melhor for a obra, enquanto mais rica ela for, mais informação, mais riqueza, mais beleza ela vai conseguir trazer para a vida de nós, certo? Então, minha mensagem é que para vocês deixem que a arte penetre na vida de vocês. Vocês deixem que a arte modifique, transforme, fale com vocês. Isso é muito importante, tá? Pode voltar para mim, por favor, a apresentação, que tem mais um slidezinho ali. Beleza. Aí, ó, eu vou deixar essa frase para vocês refletirem sobre ela, uma frase que eu acho muito bonita, né, muito significativa, que é o seguinte: nós obtemos a beleza colocando os nossos interesses de lado e deixando o mundo surgir em nós. E há várias maneiras de fazê-lo, mas a arte é sem dúvida a mais importante, já que nos apresenta a imagem da vida humana, nossa própria vida e tudo o que a vida significa para nós, e nos pede para olhar para ela diretamente, não pelo que podemos receber, mas pelo que nós temos a oferecer. Pela beleza, a arte limpa o mundo de nossa obsessão por nós mesmos. Esse é o filósofo Roger Scruton. Beleza? Pessoal, então é isso. Eu vou ficar aqui mais um pouquinho, certo? Para alguma pergunta, para algum questionamento que vocês tiverem. Semana que vem nós vamos começar a falar de psicologia evolutiva. Então, o pessoal que gosta mais de ciência, mais de estatística, mais da parte mais objetiva, vai ficar mais contemplada, mas eu espero que esteja sendo bom para vocês. É muito importante que vocês coloquem sempre no formulário de presença se isso está fazendo sentido para vocês, sabe? Se as ideias que a gente está desenvolvendo aqui, elas estão enriquecendo vocês, elas estão ajudando vocês a comporem a maneira de vocês verem o mundo, certo? Porque é muito importante a gente aprender a parte técnica e objetiva da nossa profissão, seja ela qual for, mas se a gente não tiver um olhar aberto para as nuances, um olhar aberto para o significado que está por trás daquilo que se apresenta nos nossos olhos, a gente vai estar talvez perdendo a parte mais importante,
Porque é daí que vem o material em que a gente constrói os nossos valores, em que a gente constrói nossos objetivos, que vão fazer com que todo o esforço, toda a luta, todo o sofrimento, todo o sufoco da vida valha a pena, para que a gente tenha um sentido um pouco maior de propósito, de significado, né? Então, essa foi a intenção com esse tipo de aula, com esse tipo de análise. Eu espero que esteja sendo útil para vocês, né? E vamos que vamos, agora a gente vai entrar na parte mais objetiva, mais científica do curso, mas sempre eu vou estar pontuando as duas coisas, concordam? Eu sempre vou estar caminhando ali entre o subjetivo e o objetivo, certo? E aí eu vou ficar aqui respondendo algumas perguntas, tá, pessoal? Se tem alguma pergunta que vocês fizeram lá atrás que eu não vi, que eu posso responder, podem mandar novamente. Eu fico aqui mais uns 10 minutinhos. E muito obrigado pela atenção de vocês, pelo tempo. Semana que vem estamos juntos de novo, certo? A gente só deve ter um feriadinho, acho que dia 21. E vamos começar então. Lucas, em sua visão, você acha que Moana 2 fala sobre suicídio? Cara, eu não assisti Moana 2 e nem o Frozen 2. De repente você pode me introduzir um pouco sobre o que é falado, que a gente pode desenvolver aqui algumas ideias, mas eu não tenho certeza, certo? Ótimo. Algumas questões aqui sobre a lista e tudo. Alguém tem mais alguma questão? O luto pode ser considerado um transtorno de estresse pós-traumático? Olha, Aparecida, o luto, tecnicamente, ele é um período, né? Ele é uma fase que a gente vive, em que a gente experimenta, né? Uma certa anedonia, né? um desânimo, uma desesperança, uma tristeza profunda. Ele não se caracterizaria tecnicamente como um transtorno de estresse pós-traumático, porque nem todos os elementos estão presentes no luto, certo? É claro que a gente fica mais sensível emocionalmente, a gente se sente um pouco mais vulnerável, mas no luto não necessariamente a gente tem gatilhos nervosos tão fortes como no transtorno de estresse pós-traumático, mas sem dúvida nenhuma, o processo de luto é um processo análogo a um trauma, né? Um processo análogo a uma perda e uma situação que a gente tem que transpor. E algumas pessoas, dependendo de como acontece essa perda, pode se tornar sem dúvida, né? Mas o estresse pós-traumático não é uma condição necessária do luto. Ele pode acontecer junto com o luto, mas o luto pode acontecer sozinho. E a maneira como o luto é processado depende muito das circunstâncias e depende muito da personalidade de quem está experimentando ele. Né? Tem pessoas que vão ter uma resiliência um pouco maior, tem pessoas que vão passar por um processo muito longo de luto, isso vai ter implicação em várias áreas da vida delas. Então, cada processo de luto é único, mas existem, assim, estudos que tentam entender um pouco melhor, né? Um período em que seja relativamente saudável ou relativamente comum experimentar o luto. Algumas pessoas falam em torno de 8 meses a um ano e pouco, né? Mas isso varia bastante, tem elementos diferentes do TEPT. Ótimo. Mais alguma questão? A Irã perguntou. Boa noite, Marcos. No caso do Simba, se ele tivesse baixa amabilidade, ele se aliaria ao tio ou ele poderia tomar o poder e ser um outro Scar? O que você acha? Olha, Irã, a amabilidade alta ou baixa, ela diz respeito à facilidade ou à dificuldade da pessoa se colocar em confronto, né? Dela se bater de frente com as pessoas. Mas isso não diz respeito à adesão dela a um tipo de sistema, certo? Porque ele poderia ter uma habilidade muito, muito baixa, certo? E confrontar o tio dele. Talvez se ele tivesse uma habilidade mais baixa, ele não se sentiria culpado quando ele foi acusado pelo Scar, né, de ter matado o pai dele. Na hora que ele é acusado, ele recebe o baque, e também, claro, né, no caso, ele psicologicamente uma criança, ele não consegue, né, se defender psicologicamente ainda. Mas uma pessoa de amabilidade muito baixa, que é acusada de algo, ela tende a primeiro olhar para dentro de si do que de atacar de volta, do que bater de volta. Então, se ele tivesse baixa amabilidade, é possível que ele fosse lidar com muito mais revolta, com muito mais agressividade, a maneira como ele lidou com esse êxodo dele. Porque ele só fugiu, ele aceitou a culpa, se sentiu culpado e foi embora. Agora, o fato de ele se aliar ao tio dele tem muito mais a ver com a estrutura de valores dele, com o senso de justiça dele, talvez em algum grau com a conscienciosidade dele, né? Porque as pessoas que são muito conscienciosas, elas não aceitam bem as pessoas que recebem as coisas sem merecimento. Né? O Scar não mereceu ser rei, ele não construiu o reino, ele não estava ali auxiliando o Mufasa. Né? Então, talvez com uma conscienciosidade alta ele poderia contestar o Scar um pouco mais. Né? Isso teria mais a ver do que a amabilidade.
certo? Estou vendo isso pela primeira vez, estou encantado. Gostaria de saber se existe algum lugar esse tipo de análise sobre o filme do Harry Potter. Letícia, tem alguns canais muito bons, eu não sei te indicar um canal específico que fala de Harry Potter, mas tem alguns canais muito bons de psicologia que fazem análise simbólica de filmes, de séries. Eu conheço o canal da Lisa Guerra, que faz de anime, é muito possível que ela tenha feito alguma coisa já de Harry Potter, mas eu acredito que sim. Assim, certamente tem, né? Porque Harry Potter é muito popular e tem um significado simbólico muito, muito profundo. Mas eu não sei de indicar um canal específico, mas se você dá uma pesquisada no YouTube, você vai achar. E eu vou dar uma olhada também, eu vou procurar esse conteúdo e achando uma coisa bem legal, eu mando para vocês lá no grupo, certo? Vinícius Gabriel, qual filme você acharia bom para treinar psicanálise? O que você quer dizer com treinar psicanálise? Aprender psicanálise, estudar psicanálise, ter exemplos, né, de intervenções clínicas da psicanálise, porque tem muitos filmes que têm uma base simbólica psicanalítica, muitos mesmo. Tem filmes, né, normais, né, da academia, tem filmes técnicos, tem documentários, tem muita coisa. Aí depende do que exatamente você está querendo buscar, certo? Frozen 2, nananã. Tem mais alguma pergunta, pessoal? Tem alguma questão aí mais? Fico feliz, valeu. Maurício Alecrim, valeu, cara. Se não temos mais perguntas, pessoal, voltamos semana que vem, né? Mesmo horário, vamos falar aí de psicologia evolutiva, que é um assunto sensacional. E não se esqueçam sempre, tá? De deixar o feedback, o retorno lá no formulário, para eu ver o que vocês estão achando, o que eu posso melhorar. E é isso. Até semana que vem. Vamos estar aqui segunda-feira às 7 horas. Espero que vocês estejam gostando. Beleza? Vamos encerrar então? Boa noite, pessoal. Até semana que vem. Continuamos aí nessa jornada. Estamos no começo ainda, hein? Vamos lá. Tem muita coisa boa para ver ainda. Um abraço. Até lá.